Bom, gente, espero que vocês tenham passado uma excelente semana, né, acho que o Gustavo trouxe bons inputs, insights ou introdução sobre esse Ministério Tentmaker, né, a gente queria realmente, ele deixou uma liçãozinha de casa, a gente não quer saber quem conseguiu, treinar e desenvolver ou iniciar a questão da hospitalidade que ele tanto falou para a gente na semana passada, que é uma das estratégias, assim, para a gente do fazedor de tendas, né, e quem sabe a gente possa exercer essa questão da hospitalidade conforme vão passando os tempos e depois desse curso também. E como ele comentou, a partir dessa aula a gente sempre vai trazer um tent maker, hoje a gente está trazendo a Vitória, a gente compartilhou com vocês um pouquinho de um episódio no Jetlag, no podcast, né, que ele grava junto com irmãos.com, para quem conhece. Então a gente trouxe a Vitória até para realmente vocês conhecerem um pouquinho como que funciona, qual que é a visão dela. A gente vai abrir para vocês fazerem perguntas, né? Então por isso que a gente sempre incentiva quando, se vocês tiverem um tempinho durante a semana de escutar um pouquinho, para que vocês aproveitem cada vez mais esses 30 minutos que a gente tem com a Vitória, né? Ou com os outros tent makers que a gente vai ter em outras lições. Então o momento agora é de trazer realmente uma perspectiva de quem está no campo, nesse modelo missionário, e realmente vocês conseguirem aprofundar cada vez mais esse entendimento e essa visão desse modelo de missões também, que é o propósito desse curso, né. E para começar, a gente separou algumas perguntinhas até para aquecer um pouquinho a questão de perguntas para a Vitória. A gente queria pedir para você, Vitória, se apresentar, falar de onde você é, onde você está morando, para gente. Sim. Obrigada aí por ter me chamado. Prazer, pessoal. Eu queria ver todo mundo, né, mas agora eu fiquei no spotlight. Mas, eu deixa eu ver se eu consigo aqui, tá. Eu, nasci em Minas, em Barbacena, e eu mudei para o Rio, e aí eu comecei a estudar lá. Não vou contar a história toda da minha vida, não se preocupe com isso. Mas eu mudei para o Rio de Janeiro com a minha família quando eu ainda era criança, e aí eu estava pensando o que que eu ia fazer, o que que eu ia estudar e tal, e o que eu sempre gostei, o que eu achava interessante era que eu queria saber como que as coisas funcionavam, né, então aí eu decidi fazer o meu curso técnico de eletromecânica, lá no Cefet, e mas aí quando eu não, essa é a próxima pergunta, desculpa. E aí hoje, né, eu entrei, né, passou um tempo, eu consegui a vaga de emprego. Primeiro eu trabalhei um tempo na Schlumberger e depois eu entrei para a Halliburton, né, assim, quem conhece da área de petróleo, são 2, assim, grandes empresas que tem aí no Brasil também. E e aí eu comecei a trabalhar como técnica, esse ano eu completei 15 anos trabalhando na empresa, e eu trabalho na área de wireline, para quem conhece, e eu também acho que é mais isso. E aí, a história de como eu vim parar na Noruega, acho que está no primeiro podcast, né, que conta o primeiro podcast que eu fiz, e aí conta ali bem como que eu cheguei aqui. Eu não sei se você quer que eu fale mais de como eu cheguei aqui, Tamires, ou se você quer, eh, já passar para outra coisa. Eu vou passar para a próxima, qualquer coisa você complementa então, tá? E a próxima, Vitória, que a gente separou aqui para você contasse pra gente como que você conheceu a Tente, qual que é o seu envolvimento com a Tente hoje? Então, a Tente tem também uma história longa, vou tentar, encurtar, mas a Tente, assim, na verdade, quando eu ouvi falar a primeira vez sobre fazedor de tendas, né, sobre você usar o seu trabalho para você alcançar outras nações e também, né, estar ali no meio de povos também que você não poderia evangelizar, foi através de uma outra organização, de uma forma muito inesperada, quando eu fui no Vocari, e aí quando eu estava voltando do Vocari, eu conheci uma senhora que trabalha nessa organização, e aí eu falei sobre a minha profissão, falei para ela que eu gostava do meu trabalho e tal. E aí eu acho que ela viu, assim, que tinha um interesse, assim, meu genuíno, né, do meu trabalho mesmo, e ela falou assim: "Ah, vem para você aprender mais sobre isso e para você também ver que existem, né, formas de você ir com o seu trabalho também", que para mim naquela época a questão, assim, de missões era uma coisa que eu achava que a gente tinha que ir, né, e assim, abandonar tudo e tal, né, e sustento pela igreja, assim, sempre essa foi a forma que eu achava que seria possível para mim.
E também foi durante essa época também, eu ainda não tinha, assim, o meu chamado mesmo missionário, assim, quando Deus realmente falou claramente comigo, foi um pouco depois que eu tive essa conversa com essa senhora, e um pouco também depois que eu fiz o Go Equipped. Eu fiz o Go Equipped em 2015, foi o primeiro que teve no Brasil, lá, acho que foi na Missão Além. E a gente, para mim também era assim, foi muito bom, mas naquela época eu não tinha, assim, eu falo que eu não, ainda não tinha chamado missionário, então achei a ideia muito legal, achei todos os ensinamentos que foram passados ali ótimos, também louca para colocar em prática, mas ao mesmo tempo eu achava que talvez aquilo não era para mim, eu talvez assim da minha perspectiva, hoje, né, olhando da forma como eu pensava naquela época, eu achava que a minha profissão talvez não seria o suficiente, né? Porque ali no grupo que a gente tinha ali, meu inglês também naquela época era bem básico mesmo, e aí eu vi pessoas ali falando inglês assim bem avançado, participando do curso, com pós, com mestrado, e eu achava assim, ah, eu não tenho como nunca acontecer comigo, não tem uma chance dessa. Mas aquilo ali ficou no meu coração, e aí quando Deus realmente confirmou o chamado, aí foi quando realmente eu vi que para Deus não tem nada impossível, e Ele usa todas as formas, e Ele quer usar tudo que a gente tem, tudo que a gente aprendeu. Então, aí realmente foi quando eu fui, né, depois que eu fui nessa viagem que eu conto no primeiro podcast, eu compartilhei com o Gustavo também. Eu queria conhecer fazedores de tendas que estavam naquele país. Eu cheguei a conhecer uma senhora que estava trabalhando lá. E, e aí, quando eu voltei, aí Deus continuou movendo as coisas, né? Eu conversei com a minha igreja, conversei com o meu pastor. E aí foi quando, depois, né, quando realmente eu estava para vir para cá, eu não sabia que tinha o Go Together e tal, que eu não fiquei mais em contato com a Tente depois que eu fiz o treinamento. E naquela época eu também ainda não tinha toda a estrutura, né, que tem hoje. E aí eu falei com o Gustavo que eu estava indo e eu queria saber. Na verdade era a mesma coisa, eu queria saber se ele conhecia um fazedor de tendas na Noruega, que eu queria ter contato e tal. E ele falou: Não, Vitória, agora a gente tem o Go Together. E aí foi quando ele foi explicando mais sobre o que a Tente tinha naquela época. Bacana. E o seu envolvimento, e hoje o seu envolvimento, Vitória, o que que você faz hoje na Tente? Também. Então, hoje eu tô no Go Together, né, desde aquela época. É, Eu acho que é muito bom, assim, ter esse contato, né, com os outros também lá do grupo, que estão lá no grupo também. A gente ouve as histórias, a gente vê os pedidos de oração, vê o que está acontecendo na vida deles, as oportunidades também que eles têm para evangelizar, para as experiências que eles compartilham, assim, ver como que Deus está trabalhando e ouvir, né, os podcasts, assim, eu também... às vezes eu tô meio atrasada, mas aí eu volto, falei, não volto e tem que ouvir o que está acontecendo na vida deles, e é muito legal, é muito inspirador, eu acho muito bom. Eu consegui assistir um pouquinho de CBM, né, que falou do CBM pelo YouTube, e eu vi o testemunho daquele, acho que foi um médico lá, que eu acho que está em algum lugar, eu não lembro onde, mas foi muito inspirador também, então, assim, eu acho que é muito importante a gente ter esse contato e manter sempre essa chama, né, em todo Hum. mundo. E você que está no campo, por exemplo, eu sei que você já mencionou alguns benefícios de ter a Tente com você nesse momento, mas o que que você tem algum benefício a mais que você não mencionou no sentido de ter esse acompanhamento para você que está tá no campo, na verdade, Vitória? Eu acho que é bom você ter esse ambiente, né, como eu falei, de você não se sentir assim, que você é o único que está fazendo isso. Eu acho que é, não, eu não tenho só acompanhamento da Tente, mas eu tenho acompanhamento da minha igreja também. Eu acho que isso é muito importante. E, você não simplesmente estar lá. Eu poderia também estar aqui em alguns momentos, assim, eu acho que o fazedor de tempos, às vezes, ele se parece muito, até às vezes, assim, a pessoa falar com um cristão, né? Porque eu acho que o que é legal para mim do Fazedor de Tendas também, quando eu gosto de compartilhar, é que a gente não está saindo fora do que é o que é realmente para a gente fazer. A gente está sendo só dizendo às pessoas para elas serem mais intencionais, sabe? A gente quer que todo mundo faça isso. A gente não está
né? A gente não está sendo diferente, a gente não está sendo especial. Jesus chamou todos nós, então a gente está pedindo às pessoas para serem mais intencionais nisso. Então, assim, eu acho que ter esse acompanhamento, manter essa visão, assim, eu acho que isso é muito importante, ter essa conexão, né, para que você mantenha a visão, e a minha igreja também tem me acompanhado e tem estado comigo também, então isso tem me ajudado muito. Muito bom. Eu acho que sem isso, talvez as pessoas podem acabar perdendo, né, assim, a direção, você pode achar assim, ou desanimar um pouco, assim, mas eu acho que isso é muito importante. Muito bom. E a última que a gente separou, na verdade, a gente queria saber como que é ser tent maker ou fazedora de tendas, né, sendo mulher e solteira no campo, Vitória? Ah, tem esses desafios, mas assim, tem as suas vantagens, né, também, assim, talvez para quem, não sei se eu, para quem ouviu o podcast, assim, posso falar um pouco do meu local de trabalho também. O meu local de trabalho, assim, geralmente eu mostro uma foto, né, mas como a gente ia fazer entrevista e eu não ia contar um testemunho, não trouxe, mas o meu local de trabalho, eu sou a única mulher do meu laboratório. E e hoje eu já me acostumei, porque já tem muitos anos que eu estou trabalhando assim, né? E já tive momentos também que teve mais mulheres trabalhando comigo, mas eu acho que eu aprendi também, né, a estar ali com eles. Mas, assim, o meu ambiente de trabalho hoje, né, tem pessoas ali que são muçulmanas, que eu achava que ia ser um desafio pela questão do que eu tinha ouvido falar, tipo assim, eles não podem ter contato com mulher que não é da família, que não é relacionado a eles. E e eu vejo assim diferente, graças a Deus, eles entendem que aquilo ali é trabalho, mas eles também assim estão dispostos a compartilhar comigo, a ter essa amizade, a ter assim, a gente tem uma amizade, né, de verdade, assim, a gente compartilha nossas dificuldades, nossos problemas assim, né, como estrangeiros no país, as coisas que a gente acha ruim, as coisas que a gente reclama, por que que tem que ser assim? Então a gente compartilha isso junto e isso é muito bom. E eu acho que isso que realmente assim fez eu construir, né, um relacionamento com eles, apesar, né, de ter essa questão da diferença, né, que poderia ser uma barreira. Eu também vejo, assim, na questão da segurança, que, tipo, a Noruega não é um país que é inseguro, então, né, por um lado também, tipo assim, não é tão difícil para mim viver aqui sozinha, porque não representa, assim, tanto risco, né, como se fosse, talvez, em outros países que seria mais seguro você ter uma família, você ter mais pessoas, assim, próximas de você, então isso também facilita, né, mas mesmo assim, eu vejo que Deus também abre as portas e Ele colocou, assim, no meu local de trabalho, essas pessoas que eu posso ter contato, que provavelmente, talvez, até mesmo se eu fosse para o país delas, talvez eu não ia ter conseguido ter esse contato tão próximo. E se eu puder adicionar só uma coisa que aconteceu semana passada, um desses rapazes que trabalha comigo, ele. Eu só queria compartilhar porque eu achei muito genuíno a forma como ele fez, sabe? Ele falou assim, a gente estava conversando assim, aí do nada ele correu assim para o meu lado, que eu trabalho numa bancada, ele trabalha na outra, do lado do outro lado do laboratório. E aí ele veio correndo assim para mim, tipo assim, eu falei, nossa, tá muito animado. Aí você, eu queria te mostrar esse vídeo. Eu posso mandar para você? É que às vezes eu não tenho certeza se eu posso mandar para você, mas eu acho muito interessante. Eu vou mandar. E aí eu falei assim, não, você pode mandar. Aí ele mostrou assim, porque era um vídeo de um cara que tá falando que meio que assim um vídeo querendo defender o islamismo, uma coisa assim, mas não era assim tão pesado, sabe? Não chegava a criticar tanto assim a nossa fé, né? Mas assim, a forma como ele falou comigo foi tão genuína, porque ele falou assim, não, porque eu fico com medo de você pensar que eu tô mandando porque eu quero te converter, não sei o quê. Foi você pensando, mesmo se você quer me converter, eu também quero te converter, então a gente tá no mesmo barco, não tem problema, mas eu não falei isso pra ele, né? Mas assim, a forma como ele falou comigo, sabe? Como se fosse assim, um amigo, sabe? Ele gosta de você, ele se importa com você, ele quer mostrar isso pra você. Então eu vi isso, assim, essa genuidade no rosto dele,
E eu falei assim: "Não, pode mandar, não tem problema". Não, que às vezes eu vejo um vídeo, ele falou: "Eu vejo vídeo de mulher que se converteu ao muçulmano, eu quero mandar pra você", mas eu fico assim: "Ai, acho que eu não vou mandar pra". Falei: "Nossa, pode mandar, não tem problema". Mas assim, e aí claro também, né, isso foi semana passada, foi na quinta-feira. Aí eu falei assim: "Cara, Senhor, eu quero responder para ele, porque assim, o que eu pedi a Deus foi para continuar a conversa", né, então, aí eu mandei, ele embarcou no outro dia, agora ele tá embarcado. Mas aí eu mandei, uma resposta para ele, na verdade eu mandei hoje, e vamos ver, né, assim, se se a gente vai continuar a conversa, mas eu achei isso muito legal. E também da gente querer compartilhar a nossa fé de forma genuína também, sabe, não porque a gente quer converter alguém, mas porque essa pessoa tem valor para mim, e eu quero que ele também conheça o valor que tem em Jesus. Então acho que isso é muito importante. Legal, Vitória. Queria abrir também para as pessoas, para os alunos que estão aqui, queiram fazer perguntas para a Vitória. Eu Sempre, vou fazer uma sempre. então. Ah, pode falar. Nada, pode falar. Tá, eu vi o podcast, eu separei algumas perguntas, eu vou fazer uma que eu acho que é a mais interessante. É, quais são, eu vi que você falou que trabalha bastante e especificamente nas plataformas de petróleo, né? E aí eu queria saber, você falou que tinha pessoas lá que eram muçulmanas, tem alguns que são de prática budista e tudo mais. Quais são as ações práticas que você utiliza para levar o evangelho para essas pessoas? Como que, você falou um pouco Ah, das conversas, né? Mas na uhum. prática, como que funciona isso no dia a dia? Eu acho que eu a gente eu vou dizer para você, eu acho que não tem fórmula, na minha opinião. Eu acho que tem gente que é muito bom em, assim, em ter fórmulas, assim, talvez, assim, eu sou uma pessoa que eu sou meio tímida, né, como eu sou de Minas, eu não sou aquela pessoa que às vezes inicia conversa, uma coisa assim, eu sou mais na minha, e aí a gente vai se aproximando, e aí a gente vai, né, conversando mais e tal, mas às vezes também acontece, tipo assim, né, não se sinta mal se acontecer com você, acho que outro dia eu senti isso, eu falei assim, sabe quando você pensa assim, caramba, perdi a oportunidade, nossa, Jesus, aí você fala, Senhor, me perdoa. Às vezes acontece, sabe? Às vezes vem um assunto assim, você fala assim, caraca, depois você pensa, ai, eu podia ter falado isso, não falei. Mas às vezes acontece e eu vejo essa, né, como uma oportunidade. Mas eu acho que o que eu tento primeiro é mostrar para a pessoa que eu tenho fé, né? Então, assim, por exemplo, eu falo coisas tipo, domingo eu vou à igreja. É, tipo, ou falo sobre Deus, né? Tipo, outro dia a gente estava discutindo lá porque os meninos cismaram no negócio do Pride, de LGBT, né? Que eles, o arco-íris. E eles começaram a discutir: não, Vitória, a gente não quer usar isso, porque a gente fez uma camisa. E tem um arco-íris e não sei o quê. E o arco-íris representa não sei o que, esses negócios aí. Eu falei assim, cara, eu não, pra mim não interessa o que eles falam, pra mim interessa o que Deus fala. Deus falou que o arco-íris ele fez para como um sinal de que ele não faria mais o dilúvio na Terra. E é isso que eu acredito. Eu não quero saber por que eles querem usar o arco-íris. Mas foi assim, mas acho que foi um momento também, eu tento mostrar às vezes, principalmente assim para eles assim, dessa questão do meu relacionamento com Deus e do meu entendimento de Deus. Porque para eles, assim, claro, eu acho que algumas vezes pode soar talvez um pouco desrespeitoso, mas ao mesmo tempo eu mostro para eles essa questão assim de que Deus quer estar próximo da gente, sabe? De que ele não tá assim botando aquela grande distância, mas de que eles quer estar próximo. Então, às vezes eu tento usar essas oportunidades assim, quando eu falo alguma coisa sobre Deus, eu falo assim com respeito, mas assim, cara, Deus, ele que fez, não é do, não é do pai, é de Deus. Então, assim, eu acho que eles observam isso. Teve um rapaz que uma vez, acho que eu falei da outra vez, que ele falou assim: ah, eu vejo que você é muito, muito devota, né? E, e ele, assim, muçulmano, falando isso pra mim, né? Então, acho que ouvir um muçulmano falar isso pra você, é porque provavelmente você está fazendo alguma coisa certa, porque eles se acham os devotos, os únicos que seguem a Deus, né? Os únicos que estão no caminho certo. Então, isso pra mim já é. Eu fico torcendo para as conversas continuarem, né? Obrigada. Acho que agora eu vou lá.
É, boa noite, tudo bem? Eu sou ouvinte assíduo lá do podcast, né, do Jetlag. Já ouvi todos e o seu já tinha ouvido os dois e ouvi de novo. Então, eu queria perguntar como qual foi o maior desafio, né? Que a gente fica pensando, é, do momento que tu saiu do Brasil, chegou aí, primeiro dia de trabalho, né? Não vamos ver agora eu tenho que desenvolver aqui, desenrolar. Como é que foi ali o seu maior desafio que você teve que lidar, né? E a outra coisa quando a gente, na nossa vida pessoal, né? Aqui a gente está implantando uma igreja também aqui em Bangu, onde a gente está. Então, quando a gente realiza alguma coisa para Deus, a gente sente aquela sensação de realização, né? Uma sensação de utilidade para Deus e tudo mais. E como é que funciona isso aí no seu coração, né? Morando em outro país, levando a palavra de Deus para pessoas que nunca nem ouviram, né? Que é muito diferente do evangelismo que a gente faz aqui, que as pessoas têm na cultura, a questão do cristianismo. Então, essas são as dúvidas, as duas dúvidas que eu tenho aí para perguntar. Eu acho que um dos maiores desafios aqui na Noruega para a gente, isso é para qualquer um quando a gente muda, é a questão do tempo, né? Como que é o tempo aqui, porque vem a escuridão. E a escuridão que eu falo é porque, assim, aqui no inverno, que está começando agora, na verdade, a gente vai ter a luz do dia, vai ser de 9 às 4. Só que é assim, é um dia cinza. Então, você fica 4, 5 meses, 6 meses, vendo o dia assim, você desanima muito, sabe? Todo mundo, as pessoas, elas começam a. Tem gente que realmente entra em depressão, a gente tem que tomar vitamina D, porque você não tem mais o sol. Então, assim, esse é um desafio, assim, de adaptação cultural especial da Noruega, né? Mas eu acho, assim, que, no geral, eu acho que eu tive uma adaptação cultural também de igreja, né? A minha igreja no Brasil é uma igreja que tinha bastante atividade, né? E aqui a gente tem culto só o domingo mesmo, é um culto na semana, isso que é uma coisa diferente, porque eu estava acostumada a 3 cultos na semana. E eu acho que você começar a adaptar a sua vida, né? Tipo, eu acho que mudar assim, você tem que estar preparado realmente para sentir que você vai começar do zero, né? Você vai ter que conhecer pessoas, você vai ter que fazer amizade, é, você vai ter que criar uma rotina, né? E às vezes é difícil, porque quando a gente quando a gente conhece pessoas desde a nossa infância, e aqui os noruegueses são muito assim, os amigos deles são amigos de infância, são amigos que estudou com ele, que eles têm o resto da vida. Então, até fazer amizade com eles às vezes é difícil. E muita gente fala isso, porque eles não mudam, eles não mudam assim muito de lugar. Então, os amigos deles são aqueles que eles conheceram na escola. E aí, às vezes, é difícil você fazer amizade, então, assim, depois do processo de adaptação cultural, depois que a curva começa a descer, aí realmente é o momento que você assim, precisei muito me apegar em Deus. Foi durante o Covid também, né? Então, assim, meu contato social também foi mínimo, e mas graças a Deus, assim, passou, né? E também essa é uma coisa mesmo, a adaptação cultural e essa curva, ela vai passar. E aí você vai começar a ver que tem outras coisas, tem coisa legal no país, tem coisa boa, e aí a gente se adapta, né? Mas qual era a outra pergunta? Desculpa, Jonas, eu esqueci. Sobre o sentimento, né, de realização, como é que se lidar com Ah, isso sim. em outro país aí, vivendo em outra empresa, com outros relacionamentos? Eu acho que assim, eu acho que não me senti tão feliz quanto eu vejo uma pessoa, como eu compartilhei, né, do Kitsak, que ele assim, da pessoa entender, né? Entender mais sobre Deus. Eu acho que esse sentimento não tem comparação. Mas eu gosto, né, eu não sei se eu vou lembrar direito, mas assim, o que o Ronaldo Lidório, ele fala, né, que o melhor lugar para se estar
o centro da vontade de Deus, né? Então, não é muito assim, às vezes, as coisas que acontecem, mas você saber que você está no lugar onde você deveria estar, fazendo aquilo que você deveria fazer. E nem sempre a gente vai ver os frutos na hora, né? Às vezes, assim, os frutos não estão acontecendo o tempo todo, sabe? Mas a gente ter certeza que a gente está no lugar certo, eu acho que isso é importante. Não importa o que a gente esteja fazendo, também tem coisas que eu tenho algumas coisas aqui que eu estou envolvida na igreja também, assim, e eu acho que talvez eu queria compartilhar com vocês que às vezes a gente tem também um questionamento assim, né? Ah, Senhor, eu estou fazendo isso, mas eu queria estar fazendo aquilo, queria estar no campo, queria já estar ali e tal, vendo um monte de vida se rendendo, que às vezes a gente quer assim acelerar, ou às vezes ver a obra de Deus acontecer de uma forma, mas eu acho que Deus, ele sabe a forma como ele quer trabalhar, e não cabe a gente dizer como que ele tem que fazer, cabe a gente estar no centro da vontade dele e esperar nele mesmo, deixar Deus fazer. Às vezes tem essas pessoas assim que eu converso, assim, que eu muitas vezes eu acho que eu acabo querendo tomar o lugar do Espírito Santo. Acabo querendo que, assim, ai, fala logo, quebranta logo. Mas não é a gente que faz, é ele. A gente tem que esperar nele. Amém. Uma última pergunta para Vitória. Eu acho que a gente vai fazer uma pergunta agregando uma outra, né? Uhum. Na realidade, eu queria saber, Vitória, como que é lá no seu ambiente de trabalho, se você pode falar de Jesus, sabe? Se você pode falar de Jesus em algum momento. E aí o complemento da sua. Na verdade acaba sendo duas, né? Mas enfim. No podcast você comenta sobre um rapaz que se converteu, etc. Acho que é um tailandês, uma coisa assim, né? Não me recordo. Acho que é isso mesmo. É assim. Isso. Quanto tempo levou esse trabalhar, assim, essa... Porque aparentemente foi algo que levou um bom tempo, assim, né? Essa paciência mesmo e ali semeando, de fato, ali o evangelho com aquela pessoa, né? Quanto tempo mais ou menos levou esse período? Então, a pergunta primeiro da Gláucia, né? A Gláucia, a sua pergunta, Gláucia, é que como a Noruega é um país livre, não tem problema, né? Assim, vou te falar da questão da cultura, do tipo, as pessoas têm o norueguês em si, né? Ele tem a entender, assim, sua fé é individual. É bem, assim, secularizado mesmo. Então, tipo assim, muitas pessoas, às vezes, nem sabem que você é cristão, vamos dizer assim, dentro da cultura deles, porque eles... É uma coisa particular, não é uma coisa... É uma coisa privada, não é uma coisa para você ficar falando para os outros, entendeu? Então, eles entendem muito assim. Mas claro que tem gente, a maioria dos cristãos aqui, o que eles fazem, eu vejo que eles usam a cruz. É muito comum. A maioria deles aqui, eles usam a cruz. Então, eu já sei, por causa da corrente, que é um cristão. Mas não tem nenhuma, assim, restrição, né? Tipo de proibição do governo, aqui não tem. A gente pode sim, você pode expressar, né, você deve ter a sua liberdade de você expressar a sua religião. Claro que, assim, no meu ambiente de trabalho eu respeito, como foi o caso dele, assim, que veio falar isso comigo. Como eu falei, tipo, eu vejo que ele fez isso como um amigo, né? Não é tipo assim, como um colega, ele não fez isso assim nem que eu tô querendo te converter, assim, porque, claro, que alguém, talvez, em algum momento, poderia até, vamos dizer assim, denunciar, né, tipo assim, porque tem as políticas da empresa, né, se eu sentisse que isso fosse de uma forma como se fosse como é que é em português? Harassment? Ou vai saber, não sei, me ajudei. Abuso, talvez. Como se fosse um assédio, isso. Como se fosse um assédio, né? Aí eu poderia até mesmo reportar, uma coisa assim. Mas dentro, assim, do governo não tem nada que vai impedir, não. Não é um país que é proibido, né? Você fazer vocês sabem qual a palavra que eu tô falando. Não é proibido. E a outra foi o Igor, né? Que perguntou, calma aí, vou lembrar.
Esse horário já devia estar dormindo. Volta, Igor, com essa pergunta. Ah, não, quanto tempo Ah, levou quanto tempo? essa... Então, o processo do kit é bem a história que está ali mesmo. Eu vejo que ainda está acontecendo também, mas agora ele né, já tem muitas coisas que ele. Eu acho, às vezes eu fico empolgada, como o Jonas estava perguntando, é quando eu ouço ele do meu lado cantando, sabe? Ele canta as músicas da igreja, aí tem música que ele gosta, aí tem vezes que ele vai, tira foto, assim, da letra, né, da música. Ele tá também na pregação, às vezes o cara falou um negócio que ele acha interessante, aí ele vai lá e tira foto também, né, ele tem, assim, eu falei da outra vez que a gente se encontrou aqui, que ele casou, né, de novo, ele tinha separado, e ele tinha divorciado, e agora eu estou torcendo para ele fazer tudo certinho no papel, e às vezes eu dou um empurrãozinho nele, eu falo assim, Kit, vamos fazer certo, vamos casar logo no papel com essa menina, mas ele casou novamente, e a gente já pediu a ele também, falou assim, traz sua esposa, cara, a gente quer conhecer lá na igreja. Então, tô torcendo para ele trazer ela. Mas esse tempo, assim, ele mesmo já, a gente uma vez foi almoçar e falou assim, já tem um ano que eu tô indo na igreja. Eu falei, que legal, Kit. Né, assim, foi mais ou menos assim, até talvez o momento que ele tomou, né, a ceia lá, eu acho que foi 1 ano e meio, aproximadamente, quase 2 anos, mas foi muito essa questão, assim, sabe, do relacionamento de conversa, né, de quando ele, antes mesmo dele estar vindo na igreja, das curiosidades dele, né, que foi a questão que eu falei de não perder a oportunidade, né, de responder a pergunta, de talvez criar mais curiosidade nele também, e graças a Deus, mas ele tá indo. Tem 2 domingos que ele não vai. Vou perguntar o próximo. Falei, Kit, cadê você? Vitória, a gente quer agradecer, né? Já tá bem tarde para você. Eu sei que sempre quando a gente faz o convite, você sempre aceita estar participando aqui nos Go Experiences. A gente queria estar agradecendo mais uma vez pela sua disponibilidade e de estar compartilhando a sua história, que é sempre bom a gente ver na prática um pouquinho como que funciona, né? E espero que tenha agregado, né? Com certeza para as pessoas que estão vindo pela primeira vez sobre esse ministério de fazedor de tendas, de estar realmente compreendendo a teoria com a prática, né, que era essa intenção. E queria convidar o Pedro para orar por você, né, também, para que você tenha uma boa noite de descanso. Pedro? Amém. Vamos lá, gente. Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Obrigado, Pai. Nós agradecemos, Pai, pela vida da Vitória, Pai. Nós agradecemos, Pai, pelos testemunhos, Pai. Nós te pedimos que o Senhor venha, em nome de Jesus Cristo, continuar, Pai. Abençoa a vida dela, Pai, a mostrar, Pai, o caminho que ela deve seguir, Jesus Cristo, deixar ela no centro da tua vontade, Pai, que cada dia ela possa dar mais frutos para ti, Jesus Cristo. Abençoa, Pai, dá uma noite de sono boa para ela, Pai, que nós sabemos que já é tarde lá, em nome de Jesus Cristo, Pai, sustenta a vida dela em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. É o que te pedimos. Amém. 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 Obrigada, viu, Amém, Vitória? obrigada. Deus abençoe vocês, gente. Isso aí, fica à Obrigado. vontade, se quiser Boa ficar na aula. noite, dorme bem, Às vezes viu? eu Não, fico não um fica pouquinho não. e Vai depois eu... dormir. O Hugo me fez colocar o paletó, tá, gente? Eu tava Gente, aqui, ela tava de pijama, eu falei, aí não, Vitória, a pelo amor de entrevistadora Deus. estava usando, estava bem arrumada, aí eu fui Vai lá, falei, trocar uma gente, vou colocar meu roupinha, paletó, e aí vai tô filmar, vai assembleana. gravar. Tchau. Tchau, Vitória, um beijo. Bom, gente, para quem não me conhece, né, que não estava na primeira aula, meu nome é Tamires, sou uma das voluntárias aqui do time da Tente Brasil, e hoje eu vou, junto com o Hugo, a gente vai dar essa aula para vocês sobre a teologia do trabalho, ou o trabalho e a Bíblia, né, que também é muito importante esse conteúdo, até para a gente poder entender realmente o que Deus fala sobre o trabalho. Eu acho que até mesmo tirar alguns conceitos, eu vou colocar errados entre parênteses, que possa acontecer durante a nossa caminhada cristã, até mesmo para a gente poder entender o que Jesus fala sobre o trabalho, né? Então, assim, qual que é o primeiro ponto que a gente queria compartilhar com vocês, né? Então, desde lá, Gênesis 2, de 1 a 3 e Gênesis 2, no versículo 15, Jesus fala, né? Assim foram
concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Quando aqui tem a palavra obra, a gente pode entender, né, e tem outras versões também, que é justamente a palavra trabalho, né? Então, desde lá de Gênesis, Deus já estava trabalhando e concluindo toda a obra da sua criação. E também em Gênesis 2, versículo 15, diz: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, Deus criou, né, o homem justamente para cultivar e cuidar, né, através do seu trabalho, né, cultivando, através do seu trabalho desse jardim, né, que Deus criou. Então, a gente pode ver que, na verdade, a palavra trabalho e a ação de trabalhar já está desde Gênesis. Então, assim, não é uma coisa só do Novo Testamento, não é uma coisa que os homens estabeleceram de uma maneira secular, eu vou dizer assim, é uma coisa, assim, que realmente Deus criou o trabalho, é dele, então é uma ação ou uma palavra, uma ação que a gente faz e a gente trabalha hoje, justamente porque Deus criou desde Gênesis e vem perpetuando em toda a nossa humanidade, né. Então tem uma frase aqui do John Piper que ele diz, né: "O trabalho primordial de Deus foi criar a partir do nada, nosso trabalho contínuo é criar a partir da criação". Então, justamente nisso, né, a gente hoje, né, a gente tem esse trabalho contínuo justamente de criar e cuidar de toda essa criação que Deus fez. Então, a gente vê que a Bíblia fala do trabalho já se faz presente desde os inícios, né. Então, assim, qual que é a visão de Deus sobre o trabalho? Que desde Gênesis 1, né, quando Gênesis 1, quando Deus criou os céus e a terra, Deus já estava trabalhando. Então, quando a gente olha desde Gênesis 1, Deus vem trabalhando, fazendo toda a criação dos céus e a terra. E depois a gente vê outras passagens, né, em João 4:34 ou João 5:17, que Jesus fez o trabalho de Deus, né, depois quando ele foi enviado. Também a gente vê que desde Gênesis 2, Deus criou o homem, né, o homem para ser imagem e semelhança dele, né. Então, assim, Deus criou todos os seres humanos como trabalhadores, né. Então, desde o início a gente vê que realmente qual que era a visão de Deus sobre o trabalho, né. E também, né, de novo aqui repetindo sobre esse versículo, né, de Gênesis 2:15, nós fomos criados como colaboradores de Deus, para cuidar de tudo aquilo que ele criou. Então a gente vê que trabalho é uma coisa do Senhor, né, não é uma coisa, secular ou uma coisa do inimigo, mas é uma coisa que realmente se faz presente na Bíblia e o que a gente consegue ver tudo que Deus pensa sobre trabalho em toda a Bíblia, né, então como a gente pode ver aqui em algum desses versículos. E também a gente vê também como que o trabalho ele se faz presente na Bíblia, né, então a gente vê aqui novamente que é parte do único paraíso que existiu em Gênesis 2:15, a parte do paraíso que virá em Apocalipse, né, em 22:3, o trabalho foi um presente de Deus, né, novamente em Gênesis 2:15, e eu queria, assim, destacar esse último versículos em Romanos 14:8, que diz assim: se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, nesse versículo, diz exatamente que realmente tudo que a gente vive, tudo que a gente faz, tudo que a gente vai fazendo é para Deus, né, então é um chamado realmente para a gente viver por Ele e para Ele, né, não por nós, a gente não tem um diploma ou uma graduação ou um ensino técnico para a gente se vangloriar ou ficar rico para nós mesmos, mas tudo que isso que Deus permitiu, todos esses dons e talentos que a gente fez, seja você um professor, seja você um contador, seja você uma pessoa de TI, tudo que foi isso, foi um chamado para a gente viver para Ele, né. Então não que a gente vai ser somente enfermeira para salvar vidas e vidas para você mesma, não, mas ao mesmo tempo Deus realmente te possibilitou para você fazer determinada graduação, te deu esses dons e talentos justamente para que você utilize essa profissão para
realmente para o reino, para servir a Ele. Então, realmente, esse versículo me chama bastante atenção, que esse é um chamado, assim, para a gente viver integralmente para Ele com os 11 talentos que Deus nos deu, né. Então eu queria trazer essa reflexão para vocês, que a gente vai se dividir em grupos, né, que até aqui nessa parte da aula de hoje, para vocês verem que realmente o Hugo vai aprofundar ainda na segunda parte da aula, mas que o que que a Bíblia diz, com versículos que Deus fala sobre trabalho, qual que é a visão de Deus sobre trabalho, qual que é o nosso papel como cristão para realmente continuar cuidando de todas as criações de Deus, e essas criações em todas as vertentes, né, que o Hugo vai mostrar nos próximos slides. E nesse grupo de discussão onde a gente queria trazer para vocês discutirem, né, que qual que é a conexão entre sua profissão ou trabalho ou estudo, se você ainda é estudante, né, e o que Deus quer que seja feito na sociedade, né. Então, só como ajuda nas discussões, né, eu vejo, assim, como um testemunho pessoal, antes eu entendia que existia uma Tamires de segunda a sexta, das 8 às 5 horas da tarde, e tinha uma Tamires quando eu ia para a igreja, participava dos ministérios, de final de semana, né. Então eu separava muito bem, né, então para mim trabalho é trabalho, né, eu como uma boa oriental realmente me dedicava 100% ali do horário que eu tinha, e considerava todas as amizades ali que eu tinha no meu trabalho como amizades, assim, necessárias para eu conseguir entregar meu trabalho, mas eu não enxergava que essas amizades que eu tenho poderia e deveria ser realmente o que eu faço ali, poderia ser um relacionamento onde eu pudesse realmente refletir a luz de Jesus ali, nessas horas que eu estou ali dedicando, para que essas pessoas queiram conhecer a Deus, né, até porque hoje, depois eu tendo esse conhecimento que realmente trabalho é bíblico, não existe trabalho não é uma maldição, em si uma bênção, né, e que realmente enquanto Jesus não me envia para um outro país através da minha profissão, enquanto eu tenho aqui, quais oportunidades eu tenho realmente de aproveitar as minhas 44 horas semanais que eu tenho, porque querendo ou não, hoje eu passo muito tempo com as pessoas do meu trabalho do que com a minha própria família. Então, como que eu posso realmente aproveitar essa situação, né? Hoje na minha equipe, eu trabalho há 15 anos na mesma empresa, numa indústria química, eu sou química de formação, e tentava sempre trabalhar com pessoas que fossem muito parecidas comigo, né, eu tinha sempre o que o mundo corporativo fala hoje de vieses inconscientes, de tentar trabalhar com pessoas que fossem próximas do meu perfil, que fossem mais fáceis de trabalhar. Nunca pensei em trabalhar com pessoas que fossem muito diferentes ou que tivessem crenças diferentes da minha, porque eu imaginava que pudesse ser mais difícil de ter esse convívio, né. Mas hoje olhando, né, tendo essa outra visão e olhando a equipe que Deus me deu, né, hoje eu tenho diversas pessoas, eu tenho uma pessoa que é espírita na minha equipe, eu tenho uma pessoa que acredita só na natureza, mas ainda não acredita em Deus, eu tenho uma outra pessoa na minha equipe que é homossexual, eu tenho, assim, N tipos de pessoas que, puxa, que presente que é eu estar ali e tentar levar aos poucos, de acordo com a maneira que eu trabalho, a maneira que eu lido com elas, de levar Jesus e refletir, né. Então hoje eu entendi que realmente o meu papel hoje como química e atuando dentro dessa profissão, essas horas que eu tenho disponíveis com eles, eu tento realmente seja dando um bom dia, chamando para conversar, tentando conhecer um pouquinho mais da vida pessoal de cada um, para tentar aprofundar um relacionamento, criando esse relacionamento, para que eu possa conseguir entender quais são as maneiras que eu posso chegar na vida da pessoa, e ao mesmo tempo, né, para poder realmente eu conseguir fazer diferença a partir de onde eu estou, né. E como um breve testemunho, hoje, algumas semanas atrás, a minha analista, que ela não acredita em nada, mas acredita em natureza, ela sempre vai para esses retiros espirituais que chamam, né, e semanas atrás, e sempre quando eu tento falar com ela, eu sempre falo de Deus, né, sempre solto assim: "Ó, olha Sophie, eu vou estar orando por você". Ela passou por momentos muito difíceis na vida dela, e semana passada ela pediu uma sexta-feira para ela fazer a mudança da casa dela, e ela falou para mim assim: "Tamires, choveu tanto, mas tanto, que eu não sabia durante a mudança dela para a nova casa, que
a gente ficou, eu e as pessoas que ajudaram na mudança dela ficaram 1 hora sem conseguir descarregar as coisas do carro, né, do caminhão. E ela falou assim: "Eu fiquei tão desesperada, mas tão desesperada, que eu liguei para minha irmã, para minha mãe e pedi para elas começarem a rezar, pedir para Deus para que aquela chuva passasse". Eu falei: "Caramba", né, eu fiquei assim, é uma coisa tão simples, eu sei que ela usou o termo rezar, não estou entrando nesse mérito, mas só dela ter começado a citar a questão de Deus, né, para mim já foi um grande presente, né. É aquilo que a Vitória falou, às vezes dentro do nosso mundo cristão, a gente acaba criando métodos ou é ensinado para a gente métodos que tem que para você evangelizar uma pessoa, tem que fazer X, Y, Z, ou começar com o estudo bíblico de Marcos, ou então, realmente tem que ter essa ação de abrir a Bíblia, estudar, e sim, eu acredito nisso, que realmente vai chegar no estágio, mas enquanto a pessoa não conseguir, eh ver essa diferença que Jesus faz na sua vida e começar a pensar e a verificar que Deus pode ter uma ação sobrenatural na vida dela, eu acho que esse é o primeiro estágio, né, não sei quando realmente a Sophie vai começar a acreditar em Jesus, mas só pelo fato dela ter verbalizado que começou a pedir para a mãe dela, pra rezar para Deus para parar a chuva, para mim já foi um grande presente que com certeza Deus já está começando a trabalhar, o Espírito Santo já está começando a trabalhar, não vai ser por mim, né, mas pode ser através de mim que ela começa a ver a diferença que Jesus faz na minha vida e quem sabe ela queira conhecer mais esse Jesus, né. Às vezes a gente fica criando muitas coisas que existe um método, que realmente tem que ser da noite para o dia, ou que tem que levar 1 ano para poder converter a pessoa, mas a gente sabe que não somos nós, mas o Espírito Santo do Senhor, e às vezes essas pequenas ações que a gente acha que é tão banal, né, ou a gente acha que é tão ordinário na expressão da palavra, mas às vezes esse ordinário, as nossas atividades ordinárias pode servir para uma coisa extraordinária para o Jesus, né. Então que a gente tenha esse olhar de que essas pequenas ações que a gente faz durante o dia, pode sim levar a pessoa a querer conhecer Jesus, ou então realmente querer aprofundar, e a gente criar esses relacionamentos para que essas pessoas queiram conhecer a Jesus algum dia, né. A gente não sabe quando que essa semente vai ser colhida, mas é importante a gente sempre ter esse olhar de querer plantar a semente para que realmente uma hora essa semente, ela vai crescer, ela vai frutificar, mas às vezes a gente pode colher, como a gente não pode colher, mas que realmente Jesus sabe qual que é o tempo certo de cada um, né. Então eu queria convidar vocês, pra fazer essa reflexão. Bom, gente, vocês tiveram essa pergunta aí. Imagino que vocês puderam falar alguma coisa interessante que nós geralmente pensamos. Eu falei sobre isso na igreja no final de semana, né? Muitos de nós pensamos assim, tem o eu, e aí tem Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, como a mim mesmo e tal. E eu me conecto com os outros. Agora tem que cuidar da natureza, que já sempre teve, mas agora que está se falando mais, sou parte da sociedade e tal, né? Mas a realidade é que nós somos conectados uns com os outros, mas ao redor de tudo isso está o Senhor, na verdade, né? Deus encompassa tudo isso da nossa vida. E Atos 17, 28, um outro versículo do que a Tamires comentou antes, pois nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Precisa ser diferente da teoria. Por quê, gente? Porque religião traz a teoria. Toda religião tem essa teoria. O islamismo tem essa teoria, o hinduísmo tem essa teoria, o budismo tem essa teoria. Nós não podemos viver só na teoria, porque senão vai ser um truísmo somente, né? E precisa ser algo que nós vivemos. Se o Senhor encompassa tudo que nós somos mesmo, o Senhor encompassa tudo que nós temos mesmo, né? Eu tenho uma empresa e eu consigo perguntar, para que o Senhor me deu essa empresa? O que que essa empresa faz para o avanço do reino de Deus? Para que o Senhor me deu esse trabalho, essa carreira? O que que esse trabalho, essa carreira faz para o avanço do reino de Deus? Né? Porque ou nós não acreditamos. Eu estava pensando nesse final de semana na igreja, a música que o pessoal canta, né? Talvez a maioria de vocês conheça, estou aprendendo as músicas aqui no Brasil ainda. Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu, né? Que o pessoal canta. É tão fácil cantar, mas
Nós precisamos conseguir viver isso, né? Deus é a nossa vida. O Senhor encompassa tudo que nós temos. Pode passar também. Nós temos uma falsa pirâmide de espiritualidade. Adoro esse slide, né? Olha aí, pessoal. Aí você tem aí lá no topo da pirâmide os pastores, presbíteros, missionários, né? Eu tô lá no topo, demorei, mas cheguei. E pensa assim, a oração desse povo é mais poderosa. Deus escuta, eles estão mais perto do céu, né? Você vai na igreja e fala assim, não, mas aquele pastor que tem que orar por mim. Mas é aquele missionário, nossa, aquele missionário pregou, vem orar por mim, missionário. Eu já falo hoje, eu preguei esse final de semana numa conferência missionária, eu falo, gente, olha, se você está achando que você vai pedir para eu orar, porque a minha oração é mais forte que a sua, nem vem pedir para eu orar. Entende? Se vier para nós orarmos juntos e colocarmos fé juntos, sim. Mas a gente acha que tem o topo, aí você tem obreiros, né? Os diáconos, presbíteros, esses irmãos estão um pouco mais para baixo na pirâmide, né? As o pessoal que trabalha em ONG, voluntários, o pessoal dá uma assim, nossa, que legal, você vai numa ONG, se for uma ONG de crente, então. Tá lá em cima. Aí depois tem profissional de saúde, você respeita, nossa, é médico, você é enfermeiro, que lindo usar a sua profissão para o Senhor, para alcançar o Senhor. E aí tem outros profissionais que estão lá embaixo. Você é secretária, entendi. E você acha que isso foi Deus que deu? Você é, como é que fala? Você é personal na academia, você está achando que isso é de Deus, né? A gente coloca lá embaixo. E, gente, fora da pirâmide é empresário. A pessoa nem entra na pirâmide. Você fala assim, você tem uma empresa e é do Senhor. Ah, irmão, vamos orar direito por isso, né? E aí, se você olha lá longe, tentando chegar o mais longe da pirâmide política, são os políticos, né? Política, então, tá longe. Você botar o político, se botar um político para orar por você e o pastor para orar por você, você fala, político, irmão, não ora não, por favor. Eu quero que Deus responda a minha oração. Né? Mas isso é uma coisa falsa. É uma coisa que não existe, uma coisa não estabelecida pelo Senhor. Se o véu foi rasgado e todos nós temos acesso diante de Deus, todos nós, como filhos de Deus, temos acesso ao nosso Pai. Nós tendemos a encorajar a subida da pirâmide, onde servir a Deus em tempo integral alcança o clímax no topo da pirâmide. Sabe quem ia gostar muito disso, gente? Eu vivi muitos anos na Índia. Os hindus, o sonho é você reencarnar para você ir subindo, né? Melhor e melhor. E às vezes, sem perceber, nós vivemos de acordo com essa ideologia também. Claro que existe unção, claro que existem pessoas que Deus ora, claro que existem líderes que você confia e você fala assim: eu queria caminhar, que você caminhasse comigo, orando comigo. Mas não existe uma espiritualidade maior ou menor, e é muito importante, não é porque alguém trabalha. é, Todos os dias e só consegue ir no culto domingo de manhã, por exemplo, que ele é menos espiritual do que alguém que vive na igreja 30 horas por semana. Isso não existe, é importante nós lembrarmos disso, né? O movimento Lausanne, se você não conhece, eu sugeriria você procurar na internet quem são eles. Nós falamos esses dias para alguém assim, quem é Lausanne? Eu falei, sabe o Papa e o Vaticano? Então, isso aí é o Papa dos crentes, viu? É o Vaticano dos crentes. Eles decidem as coisas. Eles decidem. Às vezes eu falo umas coisas, irmãos, nas igrejas, eu só vejo minha mulher baixando a cabeça, assim, pensando: meu Deus, ele não vai ser mais nunca convidado para vir falar aqui. Mas eles são um grupo muito sério, iniciado pelo Billy Graham em 1974, mais de 50 anos atrás, numa cidade de Lausanne, na Suíça, por isso que se transformou no movimento Lausanne. E o último aconteceu na Coreia do Sul ano passado. Acontece as reuniões somente a cada 10 anos. Algum de vocês pode ler, por favor, o que que eles falam sobre essa questão de secular e sagrado? Consideramos esta divisão entre santo e secular um grande obstáculo para a mobilização de todo o povo de Deus na missão de Deus e convocamos aos cristãos em todo o mundo a que rejeitem essa pressuposição não bíblica
e resistam aos seus efeitos maléficos. Gente, foi inventado isso muitos anos atrás, só que isso criou força na Revolução Industrial, principalmente nos Estados Unidos, na França, criou força em que eu trabalho e parte do meu tempo eu dou para Deus. Agora pensa assim, ó, eu não sei a sua igreja, né? Algumas igrejas têm um culto, escola dominical, domingo de manhã, coisa assim, são umas 2 horas, certo? Aí você tem mais um culto à noite, um louvor, e chega, conversa com o irmão, vai na cantina da igreja, mas põe tudo isso no santo, né? Mais umas 2 horas são 4. Aí você tem, sei lá, 1 hora de culto de oração. Vamos falar que você é bem crente que você vai na quarta-feira na igreja, né? Aí você tem 1 hora de grupo de jovens ou de senhoras. Aí você tem. Aí digamos que você tem, se você é bem crente, você tem 30 minutos de devocional todo dia, sem o celular, né? E aí, então vamos colocar aí mais 3, vamos colocar 10, vamos colocar 12 horas por semana que você consegue dar para o sagrado. A semana tem é, 168 horas. Vocês pensam bem, uma semana tem 168 horas. Estava fazendo a conta antes de nós entrarmos aqui. Se nós tirarmos que você durma 8 horas por dia, né? 168 menos 56 horas dormindo, ainda sobra 112. Aí você dá 12 horas por sagrado. E essas outras 100 é para quem, gente? É para o diabo? Porque só tem duas opções. Ou é para Deus ou é para o diabo. Se você dá 12 horas só para Deus, as outras 100 são para quem? Não existe. Gente, tudo o que nós fazemos, nós somos templo do Espírito Santo. Não é o templo. Deus não habita mais em templo feito por mãos de homens. Deus habita aqui, nós somos templo. E onde nós caminhamos, nós levamos o Senhor conosco. No nosso trabalho, no lugar que Deus deu para você. No lugar que Deus deu para você ficar, que Deus deu para você trabalhar, que Deus deu para você estudar, que Deus deu para você viver no quarteirão, na sua rua. Nada é secular. Não tem secular na nossa vida. Eu sou sagrado 24 horas por dia, mesmo quando eu acho que eu não sou sagrado. Eu sou filho do meu pai 24 horas por dia, não importa onde eu esteja. É importante nós lembrarmos disso, né? Modelo de Paulo, o que que Paulo fez, né? Paulo trabalhou, Paulo foi. É interessante que a gente fala tanto sobre isso e ainda assim a igreja divide de alguma forma, né? Muitas igrejas ainda dividem, né? A gente fala que Paulo foi o primeiro exemplo, primeiro missionário, né, citado na Bíblia, apesar de não usar a palavra nem nada assim, mas também Paulo era fazedor de tendas. Paulo era o servo do Senhor. O trabalho de Paulo auxiliava ele se identificar com as pessoas. Ele ia para a sinagoga, mas ele também ia para a rua fazer tenda. Ah, ô Igor, você quer uma tenda? Terça-feira? Beleza, passa aqui na terça. A tenda está pronta. Enquanto ele está trabalhando lá fazendo tenda com outros, com artesãos, com outras pessoas que estavam trabalhando, Paulo estava lá compartilhando do evangelho, não sentado sem fazer nada ou esperando que alguém passasse por ele para ele poder compartilhar. O trabalho de Paulo permitiu contextualizar a sua mensagem, contextualizar a mensagem dele, porque ele ia aonde ele estava, se abria uma clareira para ele. Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência na próxima aula, quando a gente falar sobre negócios e missões, né? Como que o trabalho te dá contextualização no lugar onde você está. Você consegue se conectar com as pessoas, né? O trabalho dava credibilidade à mensagem, porque eles estavam vendo que Paulo vivia isso. Ele não era só um período que ele estava, ó, das 3 às 4 eu estou ali na sinagoga pregando para vocês. Paulo vivia isso no trabalho dele, ele discipulava pessoas enquanto ele trabalhava, e o trabalho ajudava a ser modelo de referência do que é ser cristão. Confiar em Deus e saber que tudo o que o Senhor me deu é dele, até mesmo a minha profissão. Então, Paulo nos deu de forma bem rápida para vocês pensarem, né, sobre isso. Aí vamos pensar uma coisa assim, gente. Olha essa telinha aqui, mas lê primeiro aqui do lado esquerdo o principal meio pelo qual pessoas conhecem a Cristo. Uma outra pessoa pode ler para a gente, por favor?
Existem 5 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João e o cristão. Algumas pessoas nunca lerão os 4 primeiros. Foi um evangelista irlandês quem disse, gente, você é legível ou você é ilegível? As pessoas conseguem te ler ou você esconde a capa, atrás de uma capa dura, difícil? As pessoas conseguem te ler e lendo você, você aponta essa pessoa, as pessoas para os evangelhos? Ou não? Você é uma carta aberta, a sua vida é escrita no mundo, ou você é um obstáculo, uma pedra de tropeço para que as pessoas se cheguem em Jesus? Qual que é o nosso trabalho? Né? Você olha aqui, aí eu quero que você olhe essa telinha aqui, olha, você vê todos esses cinzas representando as pessoas, e vocês vê os vermelhinhos ali no canto. Como o crente gosta. Não é verdade? O crente gosta de ficar junto. A gente gosta de grudar, assim, é igual pão com patê. Quando você passa, você nunca mais separa, né? Você tem festa de aniversário, você só chama crente. Você tem churrasco, você só chama crente. Você vai para uma pizzaria com 30 crentes, a gente tá achando assim, nossa, nós estamos abafando, e só os crentes lá. Esse final de semana eu estava numa mesa com alguém, a irmã com quem eu estava hospedado, ela tinha dificuldade com comida, com comida não, perdão, com tempero. Então ela esquecia de pôr sal, ou ela preferia não pôr, porque ela punha demais. Então ela deixava um potinho de sal e a gente mesmo temperava a nossa comida depois que ela cozinhava. E eu fiquei olhando aquele potinho de sal e pensei assim, se eu der para vocês aquele potinho de sal, umas 100 gramas de sal, não é muito não, e falar para vocês, começa a lamber esse sal, lambe, lambendo sal até a hora que você não aguentar. Quanto é que você acha que você aguentaria lambendo esse sal? Você acha que você conseguiria lamber as 100 gramas, engolir tudo? O que vocês acham? Eu sou professor, gente. Eu vou ficar fazendo pergunta e vou esperar a resposta. Não. Se tiver Não, pressão alta, Bruna. então. Eu tentei falar para uma irmã, ela falou assim, meu irmão, você vai me matar, eu tenho pressão alta. Eu falei, irmã, faz de conta que você sarou, Deus curou, não tem mais. Mesmo assim, não. Quem mais? Alguém conseguiria? Não. Por que não? Minha Impossível. pergunta é Não tem por que como. não? É impossível. Por quê? Por quê? Por que não? Que é salgado demais. É salgado demais, né? Tudo que é demais é ruim, né? É saboroso? É gostoso? Não. Gente, um bando de crente andando junto em tempo inteiro é assim. Ninguém aguenta o sabor. É salgado demais. É ruim. Atrapalha a pregação do evangelho. Nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para andar em bando, agarradinho o tempo inteiro. Isso vai acontecer no céu. A gente pode esperar a eternidade. Nós fomos chamados para ser colocados no meio das pessoas. Você também que cair, você vai ver como é que nós somos mais efetivos se nós estivermos espalhados no meio da escuridão. Chama o seu amigo macumbeiro, não é meio amigo, né? Mas a pessoa que trabalha com você, o vizinho da Umbanda, o vizinho espírita, chama ele para jantar na sua casa. Não precisa fazer uma oração se ele for ficar ofendido. Pergunta como é que funciona no centro espírita. Pergunta como é que as coisas funcionam no terreiro. Não tem perigo, gente. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu vivi na Índia quase 20 anos. Como é que vocês acham que eu aprendi sobre hinduísmo e budismo e islamismo? Perguntando para as pessoas, chamando essas pessoas para minha casa. E hoje, morando no Brasil, não tem nenhuma diferença. Não tem muitos hindus ao meu redor, não tem muitos muçulmanos. Na verdade, aqui onde eu moro não tem ninguém, na verdade. Mas tem outros tipos de pessoas que não caminham com Jesus. E eu quero. Sabe que quando a gente lê sobre o sal, hoje a gente lê baseado no nosso entendimento, que sal é para dar sabor. Mas quando Jesus falou, o sal não era para dar sabor, o sal era para preservar, certo? Não tinha geladeira, não tinha gelo, não tinha freezer, não tinha nada dessas coisas, né? Então, sal é para preservar, principalmente naquela região aonde o povo de Deus ali, o povo de Israel, foi usado para escrever toda a palavra de Deus e todas as coisas como
usado como povo de Deus, né, para trazer a mensagem, do Messias. Então, onde se colocava sal? Nas coisas que iam estragar o que estava estragando para parar. Então, quando Jesus fala sobre nós sermos o sal do mundo, não é para a gente dar sabor para ninguém, não. As pessoas têm muito sabor mesmo sem a gente, viu? As pessoas não são sonsa. É para ajudar a preservar, é para parar a podridão, é para conservar e trazer a presença de Jesus no nosso local de trabalho. E aí, como é que você faz? Você é daquele tipo de pessoa que talvez é, fala assim: ah, eu não aguento esse meu colega aqui da minha mesa. Jesus, muda essa pessoa. Pelo amor de Deus, tira essa pessoa daqui. Leva essa pessoa para outro lugar, essa chefe, Senhor. Pelo amor de Deus, me livre, o Senhor é Deus. Leva essa chefe para longe de mim. Ai, Senhor, faz esse vizinho mudar dessa rua. Esse faz nossa rua um desastre. Nós estamos orando o contrário daquilo que o Senhor nos mandou fazer, será? E aí, um padrão bíblico, nós vemos aqui a integração em ser testemunha na sua vida diária. E aí, o que acontece? Você tem portas abertas para isso. Ser testemunha não significa pegar a pessoa e falar assim: olha, se não aceitar Jesus, você vai para o inferno queimar lá. Não significa isso. Significa amar as pessoas que estão ao nosso redor. Significa ouvir. Significa não desmerecer a fé das pessoas. Significa tentar entender por que que você acredita nisso. Por que que você tem a sua fé nisso? Me explica, eu queria entender. Geralmente, gente, isso leva para portas abertas. E geralmente, isso leva para a oportunidade de você compartilhar a sua fé. E geralmente, aí você tem possibilidade de comunhão com as pessoas e pode então fazer discípulo, e o ciclo segue. Nós tivemos um painel de discussão na igreja ontem de manhã e uma das perguntas foi dos jovens falando assim: ah, nas universidades estão muito difíceis, as pessoas atacando e considerando que você ser cristão, ter fé cristã, como, eu não me lembro a pergunta, mas é como se você tivesse, não menos QI, mas assim, te rebaixasse, né? Você te rebaixasse uma outra categoria. Como que a gente faz? E eu falei, a primeira coisa é não se ofenda, porque isso não devia nos assustar, né? Porque Jesus disse que nós seríamos odiados. Jesus disse que nós seríamos perseguidos. Eu não imagino, bom, eu imagino, sim, que no Ocidente a vida é tão fácil, no Ocidente e no Brasil nós temos uma liberdade de fazer o que nós quisermos, que nós não conseguimos entender o que significa ser perseguido pela fé. E, mas eu falei para os jovens ontem, se você perceber, se alguém falar algo para você, chama a pessoa para conversar e fala assim: eu queria entender, por que que você acha que eu sou menos? Me ajuda a entender, talvez eu não veja direito, e ouça a pessoa. A maioria das vezes que isso já aconteceu comigo, assusta a outra pessoa. A outra pessoa não espera, porque a pessoa espera uma reação de defesa, uma reação de ira, porque é isso que as pessoas estão tentando nos cutucar. Então, integra ser testemunha na sua vida diária, onde quer que o Senhor te colocou. Nós estamos aqui, gente, no meio. Atos 1:8. E antes de ler isso, se você pensar que existe uma promessa de Jesus: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. É uma promessa, e nós amamos essa promessa. Mas com a promessa vem uma ordem de Jesus. A ordem em Atos 1:8 fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando você pensa em Abraão, Deus chamou Abraão e uma promessa: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te darei. Mas existia uma ordem também: em ti, através de você, todas as famílias terão que ser abençoadas. Nós também temos uma promessa em Jesus, mas existe uma ordem. Não existe separação. Não tem como você andar com Jesus e falar: isso não se aplica a mim. Não tem como você andar com Cristo e dizer: isso não tem nada a ver comigo. Isso é para tarefa missionária, para pastor, para obreiro, para outras pessoas. Não, isso é promessa para todos aqueles que se chamam pelo nome de Jesus, que acreditam ter sido salvos pelo nome de Jesus. Se você ainda está em dúvida com isso, está fazendo esse curso, tudo bem.
certo? É importante, espero que até o fim do curso a convicção tenha chegado ao seu coração. Mas se você tem convicção de que Jesus te lavou pelo sangue do Cordeiro, essa ordem é para você. E aí nós estamos aqui no meio, vivendo uma época muito especial aqui no meio. E aí nós temos João, que ele vem em Apocalipse 7:9, o quê? Depois dessas coisas, vi. E eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro. Ele não, é, como é que fala? Ele não poupou palavras para descrever aqui. Ele usou todas as palavras possíveis. Sabe, gente, nós gostamos de falar aqui no Brasil, né, de que Jesus, eu já vi algumas, estive em algumas igrejas visitando e você, às vezes ouve falar, se prepare, se Jesus chegar amanhã, o que vai acontecer com você? Ainda aquela pregação do medo, né? Arrume, não porque você ama Jesus, não. Arrume porque se Jesus te pegar, sem você estar arrumado, você tá frito, né? E eu falo, tenho falado para as pessoas, fica tranquilo, Jesus não vem amanhã, não, viu? Se arrume porque você ama Jesus, não porque ele está vindo, não, amanhã. Porque, gente, tem muita gente sem ouvir o Evangelho. Tem muita gente. E assim, existe uma separação, as pessoas falam para mim assim, ah, mas o Brasil também tem, sim. Tem gente que ainda não caminha com Jesus, tem gente que talvez não ouviu uma explicação correta sobre quem Jesus é. Mas nós precisamos falar sobre caminhar com Jesus e acesso a Jesus. No Brasil, existe acesso de forma extraordinária. As pessoas têm acesso em todos os lugares possíveis do nosso país, acreditem ou não. Eu estive com irmãos nesse final de semana que trabalham entre os ribeirinhos, que trabalharam com os Yanomamis. Eu estive com irmãos no final de semana do sertão do Piauí, e ele, de novo, como eu estive com alguns no ano passado, de novo ele falou: meu irmão, não existe nenhuma cidadezinha no Piauí sem uma igreja. Não existe mais. Vocês aqui do Sudeste precisam parar de falar disso, porque ele me falou. Ele falou ontem para mim, um irmão. Porque não existe. Hoje a briga é: ah, não tem igreja batista. Ah, não tem presbiteriana. Ah, não tem a rede. Ah, não tem a Assembleia de Deus. Né? Essa é a discussão. Não que não tenha o povo de Deus. A noiva tem. A noiva já tem, né? Então, irmãos, gente, nós precisamos sim, enquanto o Senhor nos colocar aqui, talvez nunca Deus vai te levar para um outro lugar do mundo. Tudo bem. Deus vai te colocar onde, Deus vai te usar onde quer que Ele te colocou. Mas eu acredito que muitos de vocês, muitos daqueles que têm caminhado, vindo fazer cursos conosco, vão ser levados para os lugares ainda se espera pelo doce nome de Jesus, sim. Porque eu quero a volta de Jesus. E por isso eu trabalho para isso. Então é muito importante. Nós estamos bem aqui no meio, ó. É importante nós fazermos a nossa parte. Eu queria aproveitar, se você pode tirar, Tamires, eu ia colocar algumas outras coisas, mas como domingo, semana que vem eu vou falar sobre um outro assunto, eu vou colocar algumas coisas lá também. Mas, gente, uma coisa importante, Jesus está fazendo. Jesus faz nos lugares. Jesus já está fazendo. Jesus está fazendo no Brasil, Jesus está fazendo nos indígenas, Jesus está fazendo lá no Catar, Jesus está fazendo na Índia, no Egito, na Palestina, Jesus está fazendo entre os judeus, Jesus está fazendo, Jesus está se revelando, as pessoas têm sonhos. Mas imagina um casamento. Certo, vamos pegar os casais que tem aqui, né? Vários de nós talvez temos namorado, namorada, ou somos casados, mas aí tá a Glaucia e o Igor e o Reinaldo e a Tayane. Imagina se vocês casaram e o Igor e o Reinaldo falam assim, não, e a Tayane e a Glaucia falam assim, ó, meninos, pode ir pelo de mel, tá? Vou ficar aqui te esperando, a gente se vê na volta. O que que é isso? Vocês iam ter concordado? Tinha dado certo essa lua de mel aí? Não, né? Não tinha dado certo. O noivo está fazendo. Mas o noivo quer a noiva junto, gente. Ele não vai fazer sozinho. Nós somos a noiva de Cristo. E ele quer a noiva junto com ele. Ele vai se revelar às pessoas. Mas ele vai falando para a noiva agora. Você precisa discipular. É sua responsabilidade. O noivo não vai fazer só. É uma parceria, algo junto que foi dado para nós. Não foi dado separado. Não é responsabilidade de Deus. É responsabilidade de Deus que ele decidiu compartilhar conosco. Se eu sou a noiva de Cristo, eu quero fazer aquilo que o meu noivo quer que eu faça, ou aquilo que o meu noivo vai fazer. Eu quero
Porque casamento é uma delícia. Eu sou casado há 26 anos, é uma delícia, homem e mulher, é uma delícia casado. Mas isso, o meu casamento é só uma pequena reflexão daquilo que eu vou viver para a eternidade, que é o casamento da noiva com Cristo. Nós vamos todos participar de um casamento. Todos nós vamos ter a possibilidade de participar de um casamento, mesmo aqueles que nunca casaram aqui na Terra. Nós todos vamos participar. Então, na tarefa de levar o evangelho às pessoas, o noivo está fazendo. E onde que a noiva deve estar? A noiva tem que estar junto do noivo. A noiva tem que estar junto do noivo. E eu quero deixar um desafio para vocês. Se você acredita que Deus te plantou onde você está, no seu trabalho, no seu estudo, na sua rua, no seu bairro, então afinca suas raízes. Não fica falando assim, ai, Deus é bom e logo Deus me tira daqui. Logo Deus me muda, né? Cara, enquanto Deus não te muda, é aí onde você está vivendo. As pessoas perguntam para mim assim, e aí, o que que é o próximo da sua vida? Eu falo, o próximo é agora, já estou vivendo o meu próximo. Meu próximo é socorro. Porque às vezes nós ficamos sempre pensando no que vai vir e nós perdemos o que nós estamos vivendo. Nós perdemos onde nós já estamos, aonde Deus já nos colocou. Deus vai te levar para outros lugares, talvez. Deus vai te mudar de emprego, de trabalho, de lugar, de casa. Vai! Mas no momento, você está onde Deus te colocou. Então, plante-se, estenda suas raízes, dê fruta 30, 60, 100. E se você não acredita que você está no lugar certo, por que que você está nesse lugar? Por que que você ainda está aí? Se você não acredita que é o lugar que Deus te plantou, por que que você está nesse trabalho? Por que que você está nessa rua? Por que que você está nessa faculdade? Por que que você não sai e vai para onde Deus te plantou? Porque você não muda de lugar. É simples. Não adianta nós sentarmos e falar, Senhor, Senhor, me tira. Igual Moisés. Senhor, Senhor, o que eu faço? Deus falou assim, Moisés, eu estou aqui no céu, meu filho. Fala com o povo que ande. Anda. Espera andando. Espera andando. Então, assim, é um encorajamento, gente. Demorou muito para eu entender isso, viu, gente? Demorou muito. Não estou falando para vocês de um lugar assim, eu nasci entendendo. Não. Eu tenho muitos anos de caminhar com Jesus. Eu fiquei 24 anos fora do Brasil. E demorou muitos anos para entender isso. Muito. Eu ficava esperando assim, Senhor, eu estou aqui, não aguento esse apartamento. Quando é que o Senhor vai me tirar desse apartamento? E eu perdi oportunidades com vizinhos, perdi oportunidades com, com, com qualquer pessoa, porque eu não conseguia ver que eu já estava no lugar que o Senhor queria que eu estivesse. Não espera a porta abrir. A porta já está aberta. Só aceita que você já entrou pela porta. Talvez um dia vai ter outra porta. Talvez um dia você vai abrir outra porta e vai para um outro lugar. Mas no momento, você já abriu e já entrou na porta. Então usa isso, aonde Deus te colocou, para ser testemunha, para amar quem está ao teu redor. Já que tem tarefinha, que tem homework para o pessoal, né? Tenta essa semana conversar com alguém que você normalmente não conversaria. Tenta conversar com alguém que talvez não goste de você, no trabalho, na escola, na rua, não sei. Perguntar para a pessoa assim, conversar, entender que eu já te fiz, você não gosta de mim. Para alguns talvez seja muito difícil, para mim não é difícil isso não, né? Já fiz isso várias vezes. É, porque eu não gosto da sua fé, mas eu queria entender, mas por que é? Ou talvez, isso é muito difícil, encontre alguém que tem uma outra fé, ou que é ateu. Porque se você falar para mim assim, não tem, eu falo assim, então meu filho, vou orar brabo para você, Deus te mandar embora do Brasil, porque você não tem nenhum não crente perto de você, a não ser que você fosse secretário da igreja do pastor, e viver com o pastor na igreja. Mas se você não é, você falar que você não tem nenhum não crente perto de você, nenhum ateu, então, gente, você está no país errado. Vamos todo mundo fechar a sala e vamos embora, eu levo todo mundo para a Índia. Se você tem alguém perto de você que tem uma outra fé ou que não tem fé, tenta puxar uma conversa com a pessoa e falar assim, olha, eu estava curioso. Por que que você crê nisso? Você acha que queria saber, queria entender a sua fé. Não desmerece a fé da pessoa. Tenta fazer. Ou por que que você não tem fé? Por que que você acha que Deus não existe? Eu acho que Deus existe tanto, mas queria entender de você. Por que que você acha que Deus não existe? E não vá, não
vista a capa da autodefesa. Não vista a capa da necessidade de defender a Deus. Olha, eu vou te contar um segredo, não sei se nunca ninguém te falou. Deus é maior que você. Ele sabe se defender, viu? Deus é um pouquinho maior que a gente. Ele sabe se defender bem. E a gente quer fazer papel de advogado, que Deus já falou que é de Jesus. A gente quer fazer papel de juiz, que Deus já falou que é dele. A gente quer fazer papel de acusador, que é bom do diabo. E a gente não quer fazer o papel de testemunha, que foi a única coisa que Deus chamou ele para fazer. A gente quer os outros papéis, né? Mas testemunha, talvez não. Então, um encorajamento para vocês, um desafio é de alguém que demorou muito para aprender, de alguém que tenta viver assim. Eu não sou um evangelista, eu mesmo apertei aqui. Para mim não é fácil começar uma conversa e começar a pregar para as pessoas. Eu preciso começar por uma outra coisa, né? Entende? Eu preciso começar, pelo que quer que seja. Eu vou na academia, eu começo a conversar de tudo que quer que seja que eu possa para tentar ganhar o coração daquela pessoa, né? Então, tenta fazer isso essa semana com um colega de trabalho. Se você sempre vai almoçar com um crente, fala para o irmão, irmão, vamos gastar mais tempo no céu? Eu vou gastar tempo com outra pessoa essa semana, tá? Não almoça com o crente, não. Se você, né? Se você faz coisa assim, tá sempre o grupinho junto, né? Como a gente gosta, e é gostoso, mas a gente vai ter eternidade para fazer isso. Não vai faltar tempo para fazer isso, né? Então é isso, gente. Isso que eu pensei, orei, pensei em vocês, é muito especial ter o privilégio de falar um pouquinho para vocês e falo isso com muito temor no meu coração, viu? E talvez alguns de vocês já estejam fazendo muito mais do que isso, que é muito especial. Mas é só muitos pontos para nós refletirmos, né? E aí eu queria, nós temos uns minutinhos aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta. É isso, Tamires, eu estou roubando tempo, aí você fala. Tamires é a chefe da sala, gente, e eu estou. É nada, isso mesmo. Tá no tempo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, ou... Se não, não precisa, não tem problema. Eu não tenho medo do silêncio. A semana que É, vem nós vamos falar um pouco mais, né? Jonatas, você ia falar? essa parte do viver o hoje, né? De ser bênção onde Deus nos colocou, pegou bastante. Hum. Deus vem falando sobre essa questão em meu coração já tem algum tempo. Porque às vezes o ambiente que a gente está não era aquele que a gente queria estar, né? Na verdade. A É, maioria das vezes, né? Às vezes a gente, pô, tem sonhos, tem projetos e coisas. Só que Deus às vezes fala assim, ah, eu quero te dar uma vocação e tudo, mas tudo é um processo, né? Não acontece do dia para noite e tal. E, e eu tenho enfrentado alguns desafios complicados nesse sentido, de pessoas muito difíceis. E eu já pensei exatamente isso. Falei, ah, tomara que eu saia que Deus logo. transfira essa pessoa. Ou eu também, tomara que eu saia logo, vá para outro lugar logo, para fazer logo. Mas é isso. Deus chamou a gente para ser diferença nos lugares que a gente está. São as pessoas difíceis, né? Que Deus quer alcançar, né? Isso aí tocou bastante. Então, as pessoas, a palavra de Jesus, Jesus falou isso para nós, é que a gente não gosta muito dessas coisas de Jesus. A gente gosta um pouco de Jesus, mas tem coisas que Jesus falou, tu pensa assim, ah, Jesus podia ter pulado isso, né? Então, quando Jesus fala assim, amar quem te ama, isso quem sabe nada de Deus, gente, o cachorrinho ama, gente, olha que lindo. A gente não precisa ser cachorrinho, né? Agora, amar quem te odeia, amar quem te trata mal, fazer o bem para essa pessoa, trazer um docinho da hora do almoço para a pessoa que te fala mal de você por trás, que você sabe, né? É difícil, gente, eu sei que é difícil, né? Não é fácil, não. Mas existe uma graça sobrenatural sobre nós, sim. Hoje eu estava vindo no caminho, minha esposa, a gente estava escutando um podcast sobre Jonas, né? E uma reflexão série sobre Jonas.
Interessante, porque todos os profetas, os 12 profetas menores que tem ali, naquela região da Bíblia, nossa, né? Todos, a maioria deles fala assim: a palavra do Senhor veio a fulano, e o fulano foi e fez. Né? A palavra do Senhor veio a Oséias, Oséias vai lá e casa com prostituta, Oséias foi lá e casou com prostituta. E Jonas foi assim: a palavra do Senhor foi a Jonas, e no versículo 2 e Jonas fugiu pro outro lado. Jonas, ó, eu não vou para essa Nínive mesmo. O senhor que se vire. Eu estou procurando o meu próximo. Ha, eu quero ser transferido. Você acha que eu vou para. Não, eu quero, essa empresa eu não fico, não. E ó, e foi-se embora. E aí é uma escolha, né? Nós ficamos conversando. O que que nós queremos ser? Nós queremos ser Jonas? E aí, afundar navio, engolir, ser cuspido na areia, para no final você falar, tá bom, eu vou fazer, né? Ou a gente vai obedecer acreditando que o meu pai que me ama sabe melhor para mim. Não significa não orar, viu, Jonas e pessoal, para uma outra. Não significa, de forma alguma. Não orar, não pedir por mudança, não significa. Mas significa ensinar o meu coração a estar contente que o meu pai não vai me dar mais daquilo que eu possa suportar. E o meu pai me colocou ali, então o meu pai vai me ajudar a suportar aquilo ali e abençoar as pessoas naquele lugar, né? Eu e a Alessandra, minha mulher se chama Alessandra, a gente ora mais ou menos assim faz muito tempo. Senhor, nós queremos que o que esteja no seu coração entre no nosso coração de forma que a gente acredite que seja o nosso coração, mas na verdade é o seu, que ficou tão em nós que a gente está achando que o Senhor está fazendo o nosso desejo, mas na verdade é o seu desejo, né? E não é sempre fácil, não. Eu vou falar para vocês de experiência própria, não é sempre fácil, não, né? Mas aconteceu num tempo atrás, não muito tempo atrás, nós tivemos que mudar, nós tivemos que deixar uma organização que nós trabalhamos há 25 anos, entende? Mas não, eu não ia ficar murmurando, nem ficar reclamando. Então, se eu acredito que não dá, chegou, então nós saímos, não é? Se você continua, então você tem que acreditar que o Senhor te colocou ali. Tem que tentar, né? Não sei que não é fácil. Hugo, É eu isso estava aqui aí. pensando, Pode falar. no nosso trabalho, no meu trabalho especificamente, tem um caso muito específico que a pessoa mais odiada, aquela que mais atormenta a vida das pessoas, é uma pessoa crente. E aí Vamos mudar o ponto. Jesus amado. é Vamos falar complicado que... porque causa um inferno na vida de todo mundo. Tá ali sempre para fazer intriga, tá ali sempre para falar mal, tá ali sempre para criticar, e a pessoa é crente. E é difícil você olhar e falar assim no meio de uma sala, numa reunião, né? As pessoas entenderem ali o ponto de vista dela e depois reclamarem, não sei o quê, para a pessoa que também é crente, entendeu? Porque eles imaginam essa similaridade de tipo assim, ela é desse jeito, você deve ser também, ou alguma coisa assim. Então, tem essa parte amém. que é complexa de lidar ali no dia a dia, principalmente porque no meu caso, especificamente, ela é minha cliente. Então a gente não pode também ficar batendo de frente, porque senão causa um atrito ali que não é o Sim, caso, né? sim, Então é sim. bem complicado, assim, no meio de um país como o Brasil, que a gente tem muito, né, cristão, querendo ou não, no meio das relações, mas também tem muita gente que é de outras religiões. Amém. Então, ficar vendo isso é um mau testemunho danado, né? Assim, Eu acho, Infelizmente, né, gente? Desculpa, Reinaldo. é que ela estava falando aqui, eu estava pensando, né? Eu acho que é importante a gente lembrar também que quem crucificou Jesus era fariseu, né, mano? E quem traiu Jesus era discípulo dele. é, Então, eu acho que no fim das contas a gente tem que sempre tentar ser esse diferencial, né? Porque eu ouço desde muitos anos. Meu pai é pastor. Só que uma vez eu estava conversando com uma pessoa e eu falei, ah, meu pai é pastor. Ele falou, então você deve ser rico, né? Eu falei, sou. Sou rico em Jesus Cristo, cara. Sou rico da graça de Deus. Porque financeiramente mesmo, eu tô pela graça. É, Mas esse é o tipo de coisa que você tem é, que ouvir por causa dos outros. Mas, infelizmente, vai chegar o dia em por, que i- vai haver essa separação, né? Mas a gente por tem que isso conviver com que isso. eu acredito, gente, que só o bom comportamento não é suficiente.
né? Porque nós não somos os donos do bom comportamento da bondade. Hindu é bom, tem hindu bom que eu conheço muçulmano bom, tem espírita muito bom, é ateu bom, tem um bandista bom, né? A nossa pregação precisa acompanhar o nosso comportamento e o nosso comportamento da nossa pregação. Eu tenho medo, sabe, Tânia, desse tipo de gente. Eu tenho falado uma coisa, eu vou até falar, porque eu falei até na igreja esse final de semana, então eu estou ficando cada vez mais pública. Eu não sou mais evangélico, eu não sou mais evangélico, né? E as pessoas assim, como que você não é evangélico? Você é o quê? Ah, eu sou cristão, eu chamo de cristão só. Porque evangélico é tão. Todo mundo é evangélico, né? No Brasil, e tá tão em moda ser evangélico, né? E parece significar nada. Não mudança, não transformação. É como você está falando, mau testemunho, e ainda assim você se sente, as pessoas sentem o direito de chamar evangélico. Então, eu preciso me afastar desse tipo de comportamento. Eu não quero me identificar com esse tipo de comportamento, né? Então, é muito difícil, eu acredito que é muito difícil. Quando aconteceu isso, quando acontece isso, estando no Brasil, mesmo de vizinhos e tal, eu me afasto. Ainda mais alguém família, tem na minha família, que conhece Jesus, ou fala, né? E dá lição de moral em todo mundo. Não tem tempo eles, não. Porque, assim, eu penso assim, não, Jesus, Senhor, me ajuda a inventar um novo adjetivo. Fariseu tá pouco, tá pequeno. Tem que ser um adjetivo Uhum. maior, né? Que Sim. Jesus teria que conseguir para essas pessoas. Mas eu imagino que seja muito difícil mesmo. E aí a graça, e aí fazer aquilo como o Reinaldo está falando. Amar, né? E não deixar isso afetar ao seu testemunho, quem você é. É tipo isso. Com o time eu vou tratando, né? Então a gente abre uma Uhum. segunda página e trata especificamente os casos e tal. E ela, especificamente, a gente não arruma motivo para ela se engrandecer. Então, no que cabe a gente resolve, no que cabe não, a gente não resolve e explica por que não, mas é, é triste. Só que não tem muito o que fazer. O Reinaldo falou o quê, Reinaldo? Eu Tá vou falando usar aqui. o discurso de Jesus, raça de víboras. É, não é Mas é fácil, tipo é isso. difícil. É isso aí, gente. Nós temos 1 minuto. Tamires. Vamos orar então? Para encerrar hoje? Orar então. Querido Deus, Pai, obrigada, assim, por mais esse dia, obrigada, assim, pela vida do Hugo, assim, por ter trazido essa palavra aqui com relação à fé e trabalho, por ter nos dado provocações e reflexões, assim, de realmente a gente ter esse olhar e se a gente já tem que o Senhor permaneça, assim, de que onde o Senhor colocou é para realmente onde o Senhor quer que a gente esteja e que a gente possa fazer diferença no meio das pessoas, né, Pai, sejam elas cristãs, que se dizem cristãs, seja elas que não conhecem a Cristo ainda, mas que realmente o Senhor nos dê, assim, sabedoria, discernimento, longanimidade, para que realmente a gente possa encontrar um caminho para ser o bom perfume do Senhor ali onde a gente está, né, Pai. A gente não sabe para onde o Senhor vai nos enviar, e se o Senhor vai nos enviar, mas que o Senhor esteja cuidando de cada passo e que a gente tenha a visão de, a partir de onde estamos, que a gente possa fazer diferença, né, assim como o Hugo colocou, pessoas boas de outras crenças existem várias, mas que a gente consiga transmitir a sua bondade, Pai, que é única e perfeita, e que realmente a gente possa, sim, levar o bom perfume do evangelho, assim, para as outras pessoas, que a gente saia da zona de conforto em querer ficar todo mundo junto, né, que a gente não fique nesse meio tão salgado, mas que esse sal e luz se espalhe, realmente até os confins da terra e que a gente possa realmente fazer a diferença nesse reino do Senhor, né, Pai. Então cuide mesmo do restante do nosso dia, da nossa semana, e que a gente realmente possa, sim, sair da zona de conforto e a partir de hoje a gente ter uma transformação, uma nova visão, entendimento, para a gente poder fazer a diferença mesmo a partir de onde estamos. Então, dê uma boa noite de descanso a cada um de nós e cuide mesmo do restante da nossa semana. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.